Ei, galera, vamos agora para a sexta aula de derivadas. Nós vamos terminar regras de derivação e hoje a gente vai ver as regras das funções trigonométricas. Portanto, nós vamos entrar na 10ª regra de derivação, que são as regras das funções trigonométricas. Bom, primeiro nós vamos começar com a definição de duas derivadas. Nós temos a função seno de x, onde a sua derivada será cosseno de x, e a gente tem a função, cosseno de x, onde a sua derivada é dada por menos seno de x. E é através dessas duas definições que nós vamos descobrir as derivadas das relações trigonométricas: tangente, cotangente, secante e cossecante. Vamos começar pela tangente. A tangente de x é dada por seno sobre cosseno. Então, a função que define a tangente de x pode ser escrita como seno de x dividido por cosseno de x. E aí, como a gente já sabe usar a regrinha do quociente, nós vamos aplicar em seno e cosseno de x a regrinha do quociente, que, como eu disse para vocês, uma forma bem didática de aprender ela rapidinho é usando a definição U'(v) menos UV' sobre V ao quadrado, onde o' significa a derivada da função U e V. Bom, vamos montar então essa derivada. O' vai ser a derivada do numerador, né? Porque o nosso numerador a gente vai chamar de U e o denominador de V. Então, seria derivada, deixa eu escrever aqui bonitinho, derivada de tangente, né? Seria a derivada do seno vezes o cosseno de x, menos o seno de x vezes a derivada do cosseno, sobre o cosseno de x ao quadrado. Só que a derivada de seno é cosseno de x. Então, eu vou ter cosseno de x que multiplica cosseno de x, menos seno de x vezes a derivada de cosseno. A derivada de cosseno é menos seno de x, sobre cosseno de x ao quadrado. A gente pode escrever assim, ó, cosseno ao quadrado de x. Significa que eu estou fazendo cosseno de x vezes cosseno de x. Bom, para continuar essa conta, eu vou ter que limpar a lousa aqui. Bom, então, cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de x. Menos seno vezes menos seno dá mais seno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é uma relação fundamental. E essa soma é igual a 1. Então, eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Só que cosseno ao quadrado de x eu posso representar 1 sobre cosseno de x, e esse termo todo está elevado ao quadrado. Por quê? Quadrado de 1 continua sendo 1, e cosseno ao quadrado se torna cosseno ao quadrado de x. Só que 1 sobre cosseno é a relação trigonométrica, a relação fundamental secante. Então, essa derivada passa a ser secante ao quadrado de x. Então, a derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x. Vamos agora para a derivada de cotangente. Bom, se a função é dada por cotangente de x, a gente sabe que cotangente é cosseno sobre seno. Então, essa derivada será, usando a mesma regra do quociente, a derivada do numerador, derivada de cosseno, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. Só que derivada de cosseno, a gente sabe que é menos seno. Então, essa derivada vai ser menos seno de x vezes seno de x, menos cosseno de x vezes a derivada de seno é cosseno de x, sobre seno ao quadrado de x. Vou limpar a lousa para continuar essa derivada. Portanto, continuando essa derivada aqui, eu tenho menos seno vezes seno, eu vou ter menos seno ao quadrado.
Então, menos seno ao quadrado de x. Menos cosseno vezes menos cosseno, eu vou ter menos cosseno ao quadrado, sobre seno ao quadrado. Se eu colocar no numerador o menos em evidência, aí eu vou ter seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, sobre seno ao quadrado de x, colocando menos em evidência. Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é a relação fundamental, né? E a gente sabe que essa soma é igual a 1. Então, a derivada dessa função passa a ser menos 1, por causa do menos que a gente colocou em evidência, sobre seno ao quadrado de x. Nós podemos representar isso como menos 1 sobre seno de x, vezes 1 sobre seno de x. Isso dá menos 1 seno de x ao quadrado. Só que 1 sobre seno de x é a relação fundamental que define cossecante. Então, eu tenho aqui a mesma coisa aqui. F' de x será igual a menos cossecante de x vezes cossecante de x. Só que menos cossecante de x vezes mais cossecante de x é menos cossecante ao quadrado de x. Então, tá aí a derivada de cotangente. Vamos agora para a derivada de secante. Então, a função f de x é dada por secante de x. E a gente sabe que secante de x é 1 sobre cosseno de x. Bom, a gente vai usar a mesma regra de novo. Então, vamos fazer a derivada. Vai ser a derivada do numerador, 1, vezes o denominador. Menos o numerador vezes a derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. Só que derivada de uma constante, como 1, é 0. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, esse termo some. Então, vai ser f' de x igual a menos 1 vezes a derivada de cosseno de x, que é menos seno de x. Então, menos seno de x vezes menos 1 dá mais seno de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Eu posso abrir esse termo como seno de x sobre cosseno de x, que está multiplicando 1 sobre cosseno de x. E aqui eu tenho duas relações. Seno sobre cosseno é tangente de x e 1 sobre cosseno é secante de x. Então, eu posso escrever isso como tangente de x, ficou mal feito ali o x. Então, tangente de x vezes secante de x. Tá aí a derivada de secante de x. Vamos agora para cossecante de x. Vamos calcular a sua derivada. Bom, quando a função é cossecante de x, a gente pode transformar na regra 1 sobre seno de x. E aí a gente vai usar a regrinha do quociente de novo. Então, vai ser derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Só que, como eu disse, a derivada de uma constante como 1 é 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, esse termo vai sumir. E aí eu tenho menos 1 multiplicado a derivada de seno de x. Só que derivada de seno de x é cosseno de x. Menos 1 vezes cosseno de x é menos cosseno de x, sobre seno ao quadrado de x. Abrindo essa conta, a gente tem menos cosseno de x sobre seno de x, vezes 1 sobre seno de x. Só que cosseno sobre seno é a relação fundamental cotangente de x. E 1 sobre seno é a relação fundamental cossecante de x. Então, essa derivada passa a ser menos cotangente de x vezes cossecante de x. Não coube ali? Deixa eu escrever mais agarradinho. Cossecante de x. Tá aí. Então, a derivada de cossecante vai ser menos cotangente vezes cossecante de x. Bom, pessoal, eu também posso associar essas derivadas, essas 6 derivadas, à regra da cadeia. E aí eu vou passar para vocês como ficaria. Por exemplo, se a função seno de x não fosse seno de x, fosse seno de uma outra função g de x. Por exemplo, a derivada disso seria f' de x. Deixa eu escrever melhor. Então, continuando, f' de x seria a derivada do ângulo, da função que compõe esse ângulo, né, de g de x, ou seja,
derivada de g com relação a x, vezes a própria função seno de g de x. Perdão, não é seno, não. Vezes cosseno, porque a derivada de seno é cosseno. Perdão, gente, foi um engano. Eu fui no automático. Pois bem, então se eu tenho seno de uma função g de x, a derivada vai ser a derivada dessa função g de x vezes cosseno dela mesma. Então faz a ordem aqui, né? Porque o produto não altera o resultado. Continuando, se a função fosse cosseno de g de x, certinho? A derivada, então, seria... A gente sabe que a derivada de cosseno é menos seno. Então, seria a derivada dessa função g de x, justamente por causa da regra da cadeia. Na verdade, esse segundo termo, a derivada de g, deveria estar no segundo fator. Mas eu já estou colocando no primeiro fator para ficar mais resumido, tá? Então, seria a derivada desse ângulo que define a função, que é definida pela função g de x, vezes menos seno de g de x. Bom, vamos agora para tangente, cotangente, secante e cossecante. Então, ó, se a função fosse tangente de g de x, a derivada seria a derivada de g com relação a x, vezes, da mesma forma que a gente achou, a derivada de tangente não era dada por secante ao quadrado de x? Então, a derivada de tangente de g de x também é secante ao quadrado de g de x. Ok? A derivada de cotangente. Opa, então vamos definir a função cotangente. Cotangente de g de x. Essa derivada é dada por derivada de g com relação a x, vezes... Bom, a derivada de cotangente é dada por menos cossecante ao quadrado. Então, vai ser menos cossecante ao quadrado de g de x. Vamos agora para a derivada de secante. Secante de g de x. A derivada será a derivada de g com relação a x, vezes tangente de g de x, que está multiplicando secante de g de x. Então, tá aí essa derivada de secante. E, por fim, a derivada de cossecante de g de x. Bom, a derivada de cossecante de g de x vai ser a derivada de g com relação a x, vezes menos cotangente de g de x, vezes cossecante de g de x. Então, tá aí. A regra da cadeia é praticamente a regra simples. O que muda aqui é que a gente tem que derivar também esse ângulo em seguida. Bom, pessoal, de forma bem esquemática, tá aí as derivadas das funções trigonométricas acompanhado da regra da cadeia. Bom, espero vocês na próxima aula. Tchauzinho!